Jin é um homem misterioso e astuto, encarregado de inspecionar diferentes territórios para garantir a transparência e a justiça em suas operações. No entanto, logo fica claro que Jin está envolvido em intrigas políticas e segredos que vão muito além de sua função oficial. Conforme a história se desenrola, Jin descobre conspirações que podem ameaçar a estabilidade dos 13 territórios e desencadear um grande tumulto político. Quer saber mais sobre o anime Aka, Jusanku Katsuka? Então sim, bora! Alô, Liberos, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós iremos falar mais um pouco sobre animes, séries dentro do perfil do 1/3. Pra galera que não sabe o que é esse perfil de 1/3, é mais ou menos o seguinte. Dentro de uma obra, quando a gente fala, por exemplo, de uma série, de um anime, que tem diversos episódios, 1/3 é algo interessante. Por quê? De acordo com a estrutura dos 3 atos, onde o primeiro ato se apresenta o personagem, problemática, a estrutura, o tom, o timbre. Obviamente, dentro de uma estrutura de um anime, de uma série, o primeiro 1/3 também tem que mostrar essa problemática. Então, muitas vezes, quando é uma coisa muito grande, 50, 60, 200, 1000 episódios, é um tanto complicado você assistir tudo e fazer uma review de 1 hora, ou de 30 minutos, ou de 20 minutos, falando sobre toda uma obra como um todo. Por isso, eu abordo dessa forma, onde nós vamos trabalhar 1/3, e depois, caso ache interessante e achou empolgante essa proposta, assiste até o final o anime como um todo. E também, como são 12 episódios, eu podia fazer uma review dos 12? Sim, mas eu acho que a premissa mais interessante é manter isso como foi feito em ReZero, nosso último anime, para que trabalhasse dessa forma, beleza? Então, bora lá conversar um pouco sobre o anime dos 13 territórios do Departamento de Investigações. Então, pessoal, da mesma forma como eu fiz com o ReZero, eu vou falar sobre os 4 primeiros episódios, abordando o primeiro terço do episódio, e assim vai ficar mais fácil explicando. Obviamente eu vou tentar dar o mínimo de spoiler, apenas dizendo mais ou menos o que acontece em cada episódio, e também sem poder estragar muito a experiência. Se você não quiser nada de spoiler, quiser direto para análise, para daí definir se você vai querer assistir de uma vez ou não, aí é fácil, é só dar um pulinho pra frente e assistir a análise como um todo, beleza? Então, bora lá conversar um pouquinho sobre o anime, falando como aconteceu no primeiro 1/3 desse anime. No primeiro episódio é apresentado o reino de Doa, que é dividido em 13 distritos pacificados pelo sistema Aka, e Jean, nosso protagonista, é responsável em fiscalizar. Indo para o distrito das fazendas, nosso protagonista percebe que a paz pode estar abalada. No segundo episódio é apresentado o Ray, oficial que odeia a Elite, e despeja seu ódio em cima do nosso protagonista, e nesse episódio Jean começa a investigar junto com seu amigo Nino mais a fundo possível corrupção interna de Aka. No terceiro episódio, nosso protagonista é convidado por Malve, uma diretora da sede da Aka. Ela pede ajuda para colher informações dos poderosos e diz que algo pode estar relacionado com o príncipe regente. No quarto episódio, nosso protagonista, já imerso totalmente nas tramóias políticas, se vê encurralado e agora sua vida corre risco. Então, pessoal, o que eu achei desse anime curtinho de 12 episódios? Uma coisa que é bem legal é que ele traz aquele estilo clássico e puxa um pouco uma pegada de noir. O noir, para aqueles que não sabem, ele é um tipo de apresentação, de tipo de filme, um tipo de série. É um tipo de apresentação artística que tem como objetivo um pouco mais a investigação, o escuro, o sombrio, as vielas, as máfias. Eles trazem muito bastante esse estilo, né? O Watchmen traz um ótimo exemplo para trazer essa ideia de noir. Porém, ele não é um tom muito escuro, então eu chamaria de um noir mais colorido. E o que é interessante é que os traços, apesar de ser um anime relativamente recente, ele traz uns traços muito parecidos com animes da década do final de 90 ao começo de 2000, como por exemplo Nana, que tem mais ou menos essa mesma pegada de estilo de linhas, de traçado. Então eu acredito que possa pertencer da mesma escola. E o que é interessante é que a abertura de Aka é muito parecido com a abertura de Cowboy Bebop, esse estilo mais de investigação, policial, e corre pra lá, e corre pra cá. Apesar de Aka ser um pouco mais parado do que Cowboy Bebop, é interessante que tem mentem esse mesmo estilo, então eu também acredito que seja dentro dessa mesma escola. E quando eu falo escola, eu digo que são influências técnicas, estilos que influenciaram muito um grupo de escritores, roteiristas. Então quando a gente fala assim que tal pessoa participa de uma tal escola, significa que ela tem os princípios e as inspirações a partir de alguém específico que traz essa ideia, beleza? Então, pessoal, o que eu achei de uma maneira geral, assim, quando a gente fala sobre o anime como um todo? Pegando os primeiros 3 episódios, os primeiros 4 episódios mais especificamente, para pegar o primeiro terço, é interessante porque, como nós estamos falando de um anime de 12 episódios, ele é curto,
A gente pega animes de 250, 100, mil e poucos episódios. Então, realmente, quanto mais episódios, mais fácil de você desenvolver alguma coisa grande. Claro que episódios muito grandes, animes muito grandes, podem dar problema de continuidade, pode ter problema de roteiro, pode ter problema de power creep, pode ter problema de desenvolvimento de personagem, pode ter diversos problemas. Porém, um anime curto, o grande problema é o tempo. Quando a gente fala, por exemplo, de um conto onde tem aí suas 7.500 palavras, às vezes 2.000, às vezes 1.000 palavras, quanto menos palavras você precisa fazer com que poucas palavras, poucas frases, poucos parágrafos tenham uma função gigantesca. Você tem que apresentar o personagem, a trama, o desenvolvimento, o arco, o world building, tudo isso dentro de um parágrafo. Então você precisa de muita técnica para deixar um conto assim bem robusto, bem técnico e bem profissional. Então fazer um anime de 12 episódios, ele realmente entra dentro dessa categoria conto, dentro de um anime mais comprido. Então você percebe que tem diversos diálogos muito expositivos, que a gente chama de infodump. Só que o problema é que o infodump, quando é um anime muito grande, onde você pode trabalhar o show don't tell de uma maneira muito mais fácil, ele fica muito mais grotesco. Em um anime mais curto, um show don't tell, ele é um pouco mais difícil. Então o infodump ele é muito mais usado. Porém, você precisa fazer infodumps um pouco mais mascarados. No caso, por exemplo, num primeiro episódio onde tem uma explicação muito grotesca do diretor da polícia que fica falando, não, porque isso e o reino, não sei o que, papai, como vocês sabem, é muito. Porém, aqui eu sinto que você pode dar uma certa relevada. Por quê? Porque o contexto que é trazido e a personalidade da pessoa faz com que faça sentido ele ser dessa forma. Então a dica que eu trago para vocês quando a gente fala sobre infodump, algo que é muito importante vocês pensarem bastante, principalmente quando vocês forem escrever as suas histórias, infodump é um grande problema, mas você pode mascarar com personalidade, você pode mascarar com entendimento, pode mascarar com propósito, pode com personalidade, tem diversas formas que você pode utilizar para dar essa mascarada no infodump. Então, durante todos os episódios tem bastante infodump, mas como é algo policial, vira e mexe aparece um personagem novo, não, às vezes não um novo de inserido na história, mas assim, um repórter, um novato, alguém que não estava no caso. Então, essas coisas acontecem fazendo com que as informações sejam passadas em voz alta por causa disso. Então, uma técnica clara que a gente já usa bastante, que é o Sherlock Watson, é mais ou menos dessa forma, onde você pega um personagem que sabe, um que não sabe, e apresenta um para o outro fazendo esse papel de exposição. Agora, o que é interessante sobre o quesito assim, vamos dizer assim, worldbístico dentro desse universo? É legal porque se vocês forem parar para ver, o símbolo do anime, vamos dizer assim, é um passarinho, onde traz essa ideia de pássaro e tudo mais. E o que é legal? O continente, o país é um pássaro. Ele é claramente, houve uma geoformação ali fazendo com que tenha um formato de pássaro, um continente, uma ilha formada desse formato. Claro que você olha, por exemplo, pega o Papamundi, você percebe que você consegue puxar, né? Ah, não, isso aqui me lembra tal coisa, como por exemplo o estado do Pará, que parece um cavalo. Mas nós estamos falando realmente de um país que tem o formato de um pássaro. Então é bem interessante essa proposta, utilizar desse detalhe. Claro que considerando um futuro fictício, pode ter geoformações, dizendo que, da mesma forma que a galera está tentando fazer ilhas artificiais, poderia fazer uma modificação na estrutura geográfica do país, fazendo com que virasse um pássaro. Pode ser, mas como é um detalhe pequeno, onde fica apenas um detalhe interessantinho, abordado um pouco no segundo episódio, mas de uma maneira geral serve muito mais para dar um gostinho de que o escritor, o world builder, pensou um pouco na hora de criar esse pequeno gostinho, esse pequeno detalhe. E o que é interessante é que o que acontece? Se você for pegar o mapa clássico do anime, você tem 13 distritos, como eu falei na apresentação do primeiro episódio. E o que é interessante? Esse primeiro distrito ele parece bastante com histórias clássicas do gênero, como por exemplo Jogos Vorazes, Divergente, Mortal e Diniz, The Maze Runner, The Giver, que é o doador de memórias, The City of Ember, que é a Cidade das Sombras,
Então esse estilo de escrita é muito clássico, essa separação de ter um governo muito grande e esses distritos separados. Então se você gosta desse tipo de literatura, esse tipo de filme, como foi mostrado tanto em Divergente quanto em Jogos Vorazes, eu acho interessante. Obviamente, são premissas diferentes dentro da problemática, onde nós temos um universo onde tem um grande governador que separou em áreas. Então, se você espera um Jogos Vorazes, um Maze Runner, ou até mesmo um Divergente, você não vai achar isso, porque é uma aventura urbana. Seria uma baixa fantasia, não é tanto uma alta fantasia, mas naquela pegada. Então, assim, apesar dos dois serem meio que baixa, alta, a definição tão complicada para esse tipo de escrita. Mas o estilo aventura é muito mais forte em Jogos Vorazes, nesses livros que eu comentei até agora. Mas a proposta de universo é mais ou menos nessa pegada. E o que é interessante dentro dessa proposta é que ele abre muito claramente o Mice. Então você percebe que no primeiro episódio ele abre um Mice, qual? Um Mice de investigação, obviamente, porque é uma proposta que se leva durante todo o anime, todos os 12 episódios. E o que é interessante é que ele abre um grande Mice no começo e fecha um grande Mice no final. Sim, eu assisti tudo porque são 12 episódios, mas eu trouxe apenas um terço para vocês. Ele abre o primeiro episódio Mice e fecha no final. Então tem toda essa investigação. Claro que existe possibilidade de ampliar, existem alguns possíveis finais, porém você tem esse final. O anime te oferece um final e com isso é interessante. E o legal é que em cada episódio, não é um episódio fechadinho, cada um deles que vai seguindo um caminho, mas você sente que existe micro-mices dentro de cada episódio, onde nós temos uma problemática e fecha a problemática. Abre uma problemática, fecha. Então assim, abre a grande, abre uma pequena, fecha a pequena, abre uma pequena, fecha uma pequena, abre uma pequena, fecha uma pequena, e vai indo até que fecha a grande. Então você percebe dentro dessa estrutura de organização de texto o Mice, que é bem legal. E o que é interessante é que você percebe alguns detalhes importantes que vão sendo jogados aos pouquinhos. Um foreshadowing aqui, um foreshadowing ali, um easter egg aqui, como por exemplo, tem uma parte de alguns episódios que um dos diretores eles olha e fala assim, não, porque o símbolo da Aka é o símbolo da paz. E tem um pássaro, o símbolo é um pássaro. Então já se remete, né? Pássaro, paz, pomba branca. Mas se for ver, logo na abertura, alguns segundos depois desse comentário do cara, aparece um pássaro vermelho que não é uma pomba. Ou seja, você pega que na verdade tem uma outra cor, o vermelho, que pode representar tanto guerra quanto sangue, algo que é bem diferente de algo que poderia ser o branco, e o pássaro não é da paz. Então você percebe que existe alguma coisa aí no meio, e talvez esse cara saiba de alguma coisa. E o que é legal é que logo no primeiro episódio como um todo, você já percebe quem é o protagonista, quem são os possíveis antagonistas, qual é o ponto de conflito, qual é o tom, qual é o timbre, quais são alguns possíveis, vamos dizer assim, coprotagonistas ou coadjuvantes. Isso logo no primeiro episódio trazendo essa informação muito clara. Claro que durante os outros episódios vão apresentando outros personagens, porém, durante os primeiros um terço, ele é apresentado todos os personagens relevantes para a história. Como é mostrado na teoria dos 3 atos, o primeiro ato onde você apresenta a problemática, os personagens, o antagonista, a protagonista e as suas motivações, o segundo o desenvolvimento e o terceiro o desfecho, ele traz dessa forma também, onde os primeiros 3, 4 episódios, eles trazem todas as apresentações, todas as problemáticas, todas as reviravoltas e acontece o desenvolvimento no segundo terço. Então é interessante você perceber isso, e tanto que a construção de personagens dentro desse anime é feito mais ou menos como é feito dentro de uma construção literária, que é o quê? Você constrói personagens com características bem fortes, porque quando você está lendo alguma coisa, às vezes o autor, a autora não fica muito claro dizendo logo na cara. E X disse, e Y disse, e B e A disse. Não, às vezes tem logo a fala e alguma coisa, algum beat, alguma característica. E quando você percebe que tem uma característica muito forte daquele personagem utilizando aquele beat, você já sabe, é esse. O nosso protagonista, ele tem como marca registrada o fumo. Então, se a pessoa disse alguma coisa enquanto tragava, já sabe que é o protagonista que disse.
Ah, não sei o que, disse rindo. Já sabe que é outro personagem fazendo. Então você caracterizar bem forte, características importantes, relevantes, predominantes no personagem, você consegue transportar isso para um livro e assim você constrói personagens descritivelmente mais fáceis de se trabalhar. Algo que é trabalhado muito forte aqui. E é interessante porque você percebe diversas coisinhas como estrutura de governo, estrutura de sociedade, cultura, política. Você percebe isso em pequenos detalhes na forma de apresentação. Ah, o rei tem o seu pai que trouxe... Já sabemos que é um reinado. Ah, nós temos os distritos e não sei o que, papapá. Já pode ser um possível parlamentarismo, onde nós temos um primeiro-ministro, um rei, uma imagem, como acontece na Inglaterra, onde nós temos o primeiro-ministro, porém nós temos a imagem do governante real, como foi a princesa Elizabeth, a rainha Elizabeth. Então você percebe que é mostrado aos poucos. Ah, uma organização tem a hierarquia X, a política é tal, o governo é assim, o dinheiro é assado, papapá. Dentro do Instituto ACA, por exemplo, nós temos 5 líderes, 5 cadeiras. E por que 5 é um número interessante? Porque primeiro, é ímpar, então nunca vai dar empate. Segundo, nós temos 2, 2 e 1, né? Então, mas temos 2 pessoas, não são 3. Então a quantidade de pessoas aumenta a quantidade de argumentos, convencimento e algumas tramóias, além do simbolismo do 5, que tem 3 como divino, o 2 como material e a junção dos 2, onde nós temos os seres materiais, que são eles os poderes humanos, porém o estímulo divino sendo o poder em cima disso. Então eu acho muito legal, muito interessante a proposta que foi trazida aí, porque existem diversos elementos. E obviamente se você gosta de uma investigação, um traço aí de Noé, porém sem muita correria, muito pra cá, e gosta de uma coisa mais rapidinha, para aproveitar talvez um final de semana e assistir lá 6 episódios no sábado, 6 episódios no domingo, acredito que seja uma ótima indicação. Então fica aqui a minha indicação de Akai para vocês, que é muito fácil de achar, muito fácil de acompanhar, e obviamente uma historinha bem gostosinha que vocês vão aprender demais. Mais investigação e obviamente desenvolvimento de personagens e constituição de world building. Então pessoal, essa aqui foi a minha review de 1/3 para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram de chegar até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, porque nós temos aí episódios diversos de terça a sábado e lives nas segundas-feiras, a gente tem diversos elementos. Então se você tem algum anime, alguma série que vocês querem que eu traga esse primeiro 1/3, deixa aqui nos comentários que eu trago. E se é uma coisa muito grande, tipo um Naruto, tipo um Bleach, tipo um Dragon Ball, um One Piece, deixa aí qual que é o arco que vocês querem que eu trabalhe, ou algum elemento mais específico pra gente trazer coisas específicas e, obviamente, bem direcionadas. Use e abude das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!